Olá, seja bem-vindo ao Transborde. Você já sentiu que estava no meio de uma situação em que você viu que a sua energia estava acabando? Ou quem nunca teve aquela discussão em que você sabe que você está certo, mas aquilo mexe tanto com você, aquela discussão mexe tanto com você que você acaba perdendo o foco do seu verdadeiro objetivo? Pois é. Em João 11, Jesus está diante de uma situação muito parecida, mas de uma forma espetacular ele reage diferente. Eu queria muito aprender com ele, gostaria de te apresentar quais foram os mecanismos que Jesus teve para não perder o seu foco, a sua energia diante de uma situação difícil. Só para você entender o contexto, em João 11, ele acabou de ressuscitar Lázaro, então o nome dele está em evidência, ele está chamando a atenção. E isso traz algumas situações que no início podem parecer difíceis de lidar, mas Jesus nos traz grandes aprendizados e eu gostaria de te chamar agora para a gente ler o texto juntos e depois a gente faz algumas aplicações. Vamos lá? Muitos dos judeus que estavam com Maria creram em Jesus quando viram isso. Alguns, no entanto, foram aos fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então, os principais sacerdotes e fariseus reuniram o conselho dos líderes do povo. O que vamos fazer? Perguntavam uns aos outros. Sem dúvida, esse homem realiza muitos sinais. Se permitirmos que continue assim, logo todos crerão nele. Então, o exército romano virá e destruirá o nosso templo e a nossa nação. Caifás, o sumo sacerdote, naquele ano disse: Vocês não sabem o que estão dizendo. Não percebem que é melhor para vocês que um homem morra pelo povo, em vez de a nação inteira ser destruída? Não disse isso por si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação inteira. E não apenas por aquela nação, mas para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus espalhados ao redor do mundo. Daquele dia em diante, começaram a tramar a morte de Jesus. Por essa razão, Jesus parou de andar no meio do povo. Foi para um lugar próximo do deserto, para o povoado de Efraim, onde permaneceu com seus discípulos. Faltava pouco tempo para a festa judaica da Páscoa, e muita gente de toda a região chegou a Jerusalém para participar da cerimônia de purificação antes que a Páscoa começasse. Continuavam procurando Jesus, e estando eles no templo, perguntavam uns aos outros: O que vocês acham? Será que ele virá para a Páscoa? Enquanto isso, os principais sacerdotes e fariseus deram ordem para que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse de imediato, a fim de que o prendessem. É interessante a gente ver que esse texto mostra que Jesus ele tinha um objetivo aqui na Terra. E ele sabia bem o que ele estava fazendo aqui. Ele veio para redimir as pessoas. Ele veio para apresentar um reino de Deus. Ele veio para salvar a mim e você e trazer uma perspectiva nova de vida eterna. Esse era o objetivo de Jesus e isso estava muito claro para ele. O verso diz que profetizou que Jesus morreria pela nação inteira e não apenas por aquela nação. Jesus ele veio inclusive para trazer uma nova perspectiva para aqueles que achavam que apenas os judeus seriam salvos, que a salvação de Deus viria apenas para um povo. E isso estava muito claro, como a gente acabou de ver. Só que todo o contexto, toda a situação de Jesus em evidência, tornando o seu nome bastante falado para a época, aquilo trouxe um foco especial para Jesus. E as pessoas, os fariseus, os líderes religiosos da época começaram a questionar, dizendo: a gente precisa abafar isso, ele não pode crescer, o que vai ser de nós se isso acontecer? Eu acho interessante a gente olhar sob essa ótica, porque em muitos momentos da nossa vida, nós estamos em situações de evidência e talvez tem pessoas que se incomodam ou que não gostam de determinadas atitudes e você sabe que você tem a razão, você sabe que você está indo de acordo com aquilo que você desenhou como propósito e tem como objetivo para a sua vida. A
primeira coisa que Jesus nos ensina aqui é, ele não bateu de frente. Vai ter outros momentos na Bíblia em que Jesus vai ser muito claro, muito direto e muito objetivo. Nesse caso aqui, Jesus se retirou. No verso 54, ele diz assim: por essa razão, Jesus parou de andar no meio do povo. Em algumas situações, seja sábio como Jesus. Jesus, ele poderia fazer todas as coisas. Ele poderia virar para o povo e dizer assim: vocês querem me matar então? Ok, podem tentar, vamos lá. Ele tinha autoridade suficiente para sair daquela situação de uma maneira sobrenatural. Mas a decisão sábia daquele momento, naquela situação, foi se retirar, sair da cena, se ficar um pouco fora de evidência. Vamos ver a segunda coisa que Jesus nos ensina? No mesmo texto, no mesmo verso 54, ele diz assim: então Jesus foi para um lugar próximo do deserto, para o povoado de Efraim, onde permaneceu com seus discípulos. Veja, sair de evidência, se retirar, não significa se isolar. Jesus não se isolou, pelo contrário. Aqui diz que ele permaneceu com seus discípulos, ou seja, ele teve o apoio dos seus amigos, ele tinha uma rede de apoio, ele tinha uma rede de proteção. Quando você estiver enfrentando situações difíceis na sua vida, situações em que muitas vezes você não está errado, lembre-se, mas com sabedoria você vai decidir se retirar, deixar a poeira baixar, sair de cena. Não se isole, não perca o contato com aqueles que podem te dar apoio emocional, com aqueles que podem estar do seu lado. E por fim, Jesus nos ensina mais uma coisa. Você pode ver no verso 56 que diz assim: as pessoas continuavam procurando Jesus e, estando eles no templo, perguntavam uns aos outros: o que vocês acham? Será que ele virá para a Páscoa? Sempre vai ter gente especulando a sua vida. Sempre vai ter aquela pessoa que vai atrás, que vai tentar descobrir, que vai, às vezes, até fazer uma fofoca, querer entender mais do que deve, se intrometer onde não deve. Jesus não dá voz a essas pessoas. Jesus não perde a sua energia respondendo, retrucando e dizendo assim: eu sempre fui assim, então vocês querem saber? Ou retrucando, falando e batendo de frente. Mais uma vez, Jesus nos ensina: numa situação assim, não perca o seu foco, não perca a sua energia com coisas que não vão agregar nada ao seu objetivo. Sempre vai ter gente para cruzar o nosso caminho. Sempre vão ter aquelas pessoas que vão tentar desviar a nossa atenção com picuinhas, com coisas pequenas. Mas Jesus, na sua sabedoria, nos ensina que é possível continuar a nossa caminhada sem perder o foco, sem perder a nossa energia olhando para coisas que não vão agregar em nada. Assim como Jesus conseguiu, através desse pequeno texto, e rapidamente aqui a gente falou, Jesus tinha um objetivo claro. Jesus, com sabedoria, decidiu não fazer o que talvez ele estivesse nas suas mãos, de enfrentar de frente, de bater de frente. Ele esperou a poeira baixar, ele decidiu sair da evidência. Ele não se isolou dos seus amigos, pelo contrário, ele continuou tendo o apoio e o contato com eles. E por fim, ele não deu ouvido às picuinhas e às pequenas especulações que as pessoas estavam fazendo ao seu respeito. Eu espero que essa palavra encha o seu coração hoje de coragem para não perder o seu foco e a sua atitude frente aos desafios que vão aparecer na sua vida. Eu te desejo uma excelente semana e te convido a tirar um print da sua tela agora para continuar ao longo da semana a reflexão sobre esse texto. E também te encorajo a, nesse momento, assim que a gente terminar, a fechar os seus olhos, a falar com Deus e a pedir a bênção dele para te ajudar a não ter, talvez, uma resposta direta quando algumas coisas acontecerem na sua vida, mas que essa palavra te ensine a ter sabedoria para como lidar da melhor forma com seus desafios diários. Um abraço e até o próximo Transborde.